bem à vontade. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Chegamos ao ponto alto dessa Semana Santa, a qual nós lembramos de forma especial, olhamos para a cruz de forma especial e vemos a obra de Jesus em nosso lugar e também em nosso favor. E esse é um ponto que vai estar no centro da nossa reflexão e também das leituras de hoje. A obra que Jesus fez por nós. Nós queremos refletir hoje de forma especial que obra que é essa? Por que Jesus precisou realizar essa obra? E o que nós temos por meio dessa obra que Jesus realizou? Por isso, e ele vai dizer uma palavra muito importante. Logo, um pouquinho antes dele morrer, ele diz essa palavra: está consumado, está pronto, está completo. O grego, tetelestai, como eu coloquei, que dá aquela ideia de algo exatamente concluído, sem nada para fazer. E se ele concluiu algo, nós queremos saber o que ele concluiu. E é justamente essa obra que a gente vai falar aqui. Ele vem falando desde que ele veio ao mundo, que ele apresenta para nós, e ele diz que agora essa obra que Deus havia planejado já há muito tempo, ela está concluída, pronta para ser utilizada. E essa obra é a obra mais importante de todos os tempos. Ela está pronta para cada um de nós. Por isso esse momento é tão importante. E é um momento que nós olhamos também para a cruz com dois sentimentos. Por um lado, nós olhamos e sabemos que Jesus esteve lá por causa de nós. Porque nós não conseguíamos fazer a reconciliação com Deus. Porque são os nossos pecados que fizeram Ele estar lá. E por outro lado, nós olhamos com gratidão que Ele suportou todo esse sofrimento em nosso lugar para conquistar para nós o perdão. Que Deus abençoe esse momento de culto na vida de cada um de nós, a vocês que estão aqui conosco no nosso culto, a vocês que estão nos acompanhando em casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de culto. Nós iniciamos cantando o primeiro hino. Convido a colocar-se de pé, nós seguimos com a invocação. Em nome de Deus, o Pai.
Em nome de Deus, o Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que voluntariamente aceitou executar o plano de redenção, sofreu, morreu e ressuscitou por nós e para a nossa salvação. em nome de Deus, Espírito Santo, O nosso ensinador, guia e consolador, que está sempre ao nosso lado, nos fazendo ver e permanecer firmes na fé em Jesus e em sua obra de amor por nós. estimada Igreja, Jesus veio ao mundo para sofrer e morrer por nós, para que tivéssemos total perdão das nossas dívidas. Pecamos e pecamos muito quando procuramos excluí-lo das nossas vidas, não deixando que Ele seja o nosso Senhor, que Ele dirija os nossos pensamentos e também as nossas atitudes. Erramos quando não aproveitamos as oportunidades de estarmos com Ele nos cultos, nos devocionais diários e na convivência cristã. Quando não vamos a Ele em oração e louvor. Quando não confiamos nele acima de todas as coisas. Pecamos quando o nosso comodismo, nós não nos colocamos à disposição para o serviço na igreja, na ajuda, na manutenção e também no auxílio aos necessitados. Veja como são inúmeras e grandes as formas de pecar contra Deus, pecar contra a sua santa vontade, contra nós mesmos e também contra o nosso próximo. Por isso, alegre-se por Deus nos dar mais essa oportunidade de estarmos novamente aqui em sua casa, diante do seu altar, para reconhecer mais uma vez essa triste situação e pedir, através de um coração realmente arrependido, que em nome e por amor de Jesus, Ele nos conceda o perdão. Apresentemos, portanto, o nosso pedido a Deus. Ó Senhor Jesus, que por nós foste traído, acusado, excomungado, açoitado, degradado, ridicularizado, anulado, zombado, negado, condenado, crucificado, morto e sepultado. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Deus eterno castigou e fez cair sobre o seu Filho amado o castigo que nós merecíamos. Certamente eram os nossos sofrimentos que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Ouve, Senhor, a nossa oração, que chegue à tua presença o nosso clamor. Bondoso Deus, esta é a nossa confissão pública e sincera dos nossos pecados, que nos arrependemos verdadeiramente e suplicamos em Cristo o perdão de todas as nossas faltas. Cremos em Ti, sabemos do Teu profundo amor revelado quando Cristo veio ao mundo, quando Ele sofreu o nosso sofrimento e morreu a nossa morte. É neste amor e nesta fé que mais uma vez nos fiamos ao suplicar de novo a graça do Teu perdão. Ouve e atende-nos, bondoso Pai, em nome do Salvador Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, se esta é a tua sincera confissão, se estás verdadeiramente arrependido, suplicas a graça e o perdão de Jesus, eu digo a cada um de vocês, fiquem em paz, pois foi para dar este perdão que Jesus suportou todo o sofrimento que nós estamos novamente relembrando hoje. E é em nome e por ordem dele, do nosso Salvador Jesus, que eu anuncio a cada um de vocês que todos os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Seguimos com as leituras para o dia de hoje. O primeiro salmo é o salmo de número 115, versículo 9 ao 18.
E eu peço que vocês prestem atenção no que vai ser dito no versículo 16. Vai estar um pouquinho destacado lá, porque essa frase eu quero chamar a atenção na hora da mensagem. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra no silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Mas nós que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Ainda no Antigo Testamento, nós temos a leitura conforme o profeta Jeremias. O capítulo é o 31, os versículos são do 31 até o 34. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. E assim nós lemos. O Senhor Deus disse: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. E a epístola para o dia de hoje, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 12 até o 21. Romanos, capítulo 5, 12 ao 21. Tem como título Adão e Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 12 até o 21. Assim está escrito: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ela dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça,
reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da obediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Santo Evangelho de hoje, o qual convido a colocar-se de pé, é o Evangelho conforme João, o capítulo é o 19, os versículos 17 ao 30. João, capítulo 19, vamos ler o versículo 17 até o 30. Assim nós lemos. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Escreva: este homem disse: eu sou Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Cleópas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem, ele disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Pode sentar. Eu vejo a cruz, da qual morreu Jesus, por mim foi pendurado, levando meu pecado.
Em nome do Salvador Jesus, amém. Geralmente, a sexta-feira ela é bastante esperada, ou não? Vamos imaginar lá, na segunda-feira. Qual que é o primeiro dia da semana que a gente lembra na segunda-feira? Será que vai demorar para chegar a sexta-feira? Então, a sexta-feira é um dos momentos mais esperados da semana. E a gente pode se certificar disso quando a gente vê nas redes sociais aquela hashtag, né? Hashtag sextou. Aí a gente percebe que a sexta-feira é o dia mais esperado da semana. Porque ela aponta que o final de semana está chegando. Que é aquele momento que nós podemos dar uma pausa no trabalho, que a gente pode aproveitar a nossa família, que a gente pode reunir os amigos, pode sair por aí também, aproveitar esse momento de folga no trabalho. Por isso que a sexta-feira, ela geralmente traz uma conotação mais alegre, um dia mais feliz, dentre todos aqueles da semana. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, e essa sexta-feira que nós estamos vivendo hoje? Como é que essa sexta-feira é vista? Se nós falássemos com as pessoas mais experientes e pedissem como é que era antigamente, aqueles mais experientes que estão aqui podem confirmar isso. Era dia de extremo silêncio. Às vezes nem música eu poderia escutar, nem baixinho, não poderia escutar música. Correr, nem pensar. Então era um momento mais tranquilo, era um momento mais silencioso. Se eu me recordo bem, a expressão em alemão que era utilizada era Stille Freitag, né? Mais ou menos assim. Se eu não me engano, era essa expressão, que quer dizer a sexta-feira silenciosa. Isso era dito, então, para dizer que esse é um momento bem tranquilo, não se deve fazer muito barulho, deve ser um dia mais reflexivo. Já no inglês, nós temos uma outra expressão para falar sobre essa sexta-feira. É Good Friday, que quer dizer uma boa sexta-feira. Interessante essa expressão que vem do inglês. Uma boa sexta-feira. Isso me chamou a atenção e por isso que eu quero refletir com vocês. Como nós entendemos essa boa sexta-feira? E nós, antes da gente refletir sobre isso, nós temos que lembrar também que nós precisamos tomar bastante cuidado para que de fato essa sexta-feira ela seja uma boa sexta-feira. E quando eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado diante dessa sexta-feira, eu não estou dizendo que nós precisamos fazer uma listinha de coisas que nós não podemos fazer nesse dia. Bem ao contrário, o que eu estou querendo dizer aqui que essa listinha nós temos que tirar, na verdade. Porque esse pensamento dessa listinha, infelizmente, ele acaba muitas vezes tirando o foco principal desse dia. Por isso nós temos que cuidar com a listinha que a gente faz do que devemos fazer ou não nesse dia. E desde que a gente não coloque algo que vai ser feito nesse dia como uma exigência de Deus, eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, algumas práticas que são realizadas, desde que não sejam colocadas como exigência de Deus, eu não vejo problema nisso. Por exemplo, trocar a carne, churrasco, por um peixe. Não há nada de errado nisso. A maior parte das pessoas fazem. O pastor também fez isso hoje. E, na verdade, isso é bom até para a nossa saúde, de vez em quando, um peixinho, né? Tem outras práticas que são colocadas, desde que ela não seja colocada como uma exigência de Deus, bem tranquilo. Por exemplo, o dia. Fazer um dia mais reflexivo, como era mais antigamente. Usar esse dia para refletir sobre aquilo que aconteceu na cruz. Não tem nada de errado nisso. Desde, de novo, sempre reforçando que a gente não coloque como algo que Deus exige de nós, para que a gente seja abençoado por Ele, que a gente faça de fato que essa sexta-feira seja uma boa sexta-feira. E não é esses pontos que eu citei, que eu tenho em mente quando eu falo sobre o exagero que às vezes é colocado nesse dia. Não sei se vocês já pesquisaram algo que era muito presente antigamente e ainda continua acontecendo, autoflagelações. Já ouviram isso? Isso continua acontecendo. Literalmente eu vou me machucar, eu vou
condenar a minha carne, vamos dizer assim, porque foi ela que levou Jesus para a cruz. Então, esses são os exageros que eu quero colocar aqui para vocês nesse dia. Porque não é aquilo que nós fazemos que vai tornar essa sexta-feira uma boa sexta-feira, mas é aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Aquilo que Jesus está concluindo e disse no texto de hoje. É isso que faz com que essa sexta-feira não só seja boa, mas seja a melhor sexta-feira que já existiu. E essa expressão que Jesus disse ali, que está consumado, está pronto, concluído e assim por diante, ela tem justamente ela quer transmitir justamente essa ideia de que algo foi concluído a partir desse momento, a partir da sua morte na cruz, e que não há mais nada para ser feito. Tudo está pronto. Nós poderíamos pensar, para ficar ainda mais claro isso que Jesus está dizendo, pensar no trabalhador, talvez um pedreiro, que terminou uma obra, e aí ele chega e entrega a chave para o dono da casa e fala: está concluído, está pronto. O que nós vamos fazer, além de usufruir daquilo que está pronto? Então, é mais ou menos essa ideia que Jesus está trazendo quando ele está dizendo: está consumado, está pronto. E para que a gente possa entender qual é essa obra que Jesus está dizendo que está concluída, nós precisamos lembrar daquilo que Paulo chamou a atenção na epístola de hoje, quando ele falou aos romanos, quando ele apontou lá para Adão, lá para o jardim do Éden. Vamos lembrar alguns pontos, passa ali para nós. Para quem Deus havia confiado o domínio de todas as coisas? Lembram? Vamos ler Gênesis 1, 26 a 28. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a domínio. Para quem Deus entregou o domínio da terra, então? Para ficar mais claro ainda isso que eu estou dizendo, vamos lembrar que o Salmo disse, a frase que eu pedi para vocês lembrarem, né? Salmo 115, versículo 16: os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. E o que Adão fez com esse domínio? Que ele deveria ter cuidado dessa terra que Deus criou de forma tão espetacular, ao ponto de, quando ele ia criando as coisas, sempre no final, o que ele dizia? Tudo é muito bom. E o que Adão fez? Essa obra perfeita de Deus. Deixou de ouvir e fazer aquilo que Deus ordenou e fez aquilo que o diabo disse e pediu que ele fizesse. E dessa forma, o diabo conseguiu aplicar o plano dele de trazer ao mundo as consequências daquilo que ele escolheu, que era o pecado, a maldade, o sofrimento e a morte. E por isso Paulo lembrou na epístola de hoje que essa foi a realidade que passou para todos os seres humanos. Vamos lembrar? Passa para nós de novo. Paulo diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E o que Deus fez, mesmo depois da desobediência do primeiro casal? Ele disse: por que vocês fizeram isso? Eu não falei para você fazer totalmente o contrário do que ele fez? Agora te vira para consertar isso? Não foi, né? Porque Deus, ele nunca fica alheio à situação do ser humano. Ele viu a situação ao longo de todos os tempos, aquela situação de dor que o ser humano enfrentou com a escolha que ele fez, a situação de sofrimento, de escravidão ao pecado, que todas as pessoas, desde Adão até o momento que Jesus chegou, vinham enfrentando. E Deus sabia que nem Adão, nem qualquer outra pessoa iria conseguir consertar esse problemão que foi criado. E aí o que ele faz? Ele promete que ele mesmo vai fazer isso por nós, que ele mesmo vai consertar esse problema. Agora nós chegamos no texto de Jeremias, lembra? O Senhor Deus diz:
está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. E essa aliança, ela não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. E é justamente para esse tempo que ele está dizendo, vai chegar o tempo em que farei uma nova aliança. É justamente para esse tempo, para esta restauração e para essa nova aliança que Jesus estava apontando, quando ele lembra ao longo de todo o momento que ele esteve aqui na terra a respeito da sua obra. Lembra o que ele disse na semana passada? O texto de João capítulo 12? Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda dele será expulso. Ele sempre apontou para esse momento, para essa nova aliança, para esse tempo que Deus havia dito que ele iria fazer. Porque essa hora é justamente o conserto, a restauração que Deus havia prometido, que Jesus também está dizendo quando ele diz, está consumado. Poderíamos fazer uma analogia, então, está consertado aquele problema que Adão criou, que trouxe para toda a humanidade. E qual foi o resultado dessa obra? Ela vai ser mostrada novamente no domingo da Páscoa, onde Jesus não ficou no túmulo, mas ele ressurgiu triunfante e vitorioso, mostrando uma nova perspectiva de vida para todos aqueles que creem nele e usufruem dessa obra que ele realizou. E é nessa perspectiva, então, que Paulo vai dizer na epístola de hoje, que se o fruto que nós recebemos da escolha e da ação de Adão é a morte, se esse é o fruto que nós recebemos, e isso ficou claro, nós recebemos de Adão, da escolha e da atitude de Adão. Qual que é o fruto que nós recebemos da ação e da escolha que Jesus fez por nós? Vamos ler o restante do texto de Romanos agora. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E ela dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar toda a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Olha o fruto que nós recebemos da obra de Jesus por nós. E é por isso que, apesar de a gente viver muitas vezes um dia mais silencioso, um dia mais reflexivo, onde nós precisamos realmente parar, não só nesse dia, mas de forma especial nesse dia, e olhar por que Jesus precisou ir à cruz e o resultado que ela tem na nossa vida. Apesar de ser um dia, então, assim, mais silencioso, mais reflexivo, nós precisamos também concordar com aquela expressão em inglês, né? Que esta é uma ótima sexta-feira, a melhor sexta-feira que já existiu. Pois lembraremos para sempre que foi nesta sexta-feira, nessa tão importante sexta-feira, que o amor de Deus ultrapassou todos os níveis da compreensão humana. E Tetelestai, como ele prometeu, Deus concluiu a obra mais difícil e mais importante de todos os tempos. E ela está à disposição de cada um de nós. Os frutos são imensuráveis. Por isso, olhamos para a cruz de Jesus, vemos porque ele foi para lá, mas olhamos com a esperança daquilo que ele conseguiu para cada um de nós. Que Deus realmente assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.
Nós cantamos o próximo hino e também, durante o agradecido, fazemos o recolhimento das ofertas. Nos colocamos em pé, nós fazemos a oração do Pai Nosso em preparação para a oração da ceia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimada igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. De forma semelhante, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazem isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Vamos sentar? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente o nosso momento de Santa Ceia. Ao invés de fazer as duas filas do corredor, a gente vai vir aqui à frente ao altar em forma de meia-noite, então nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue do nosso Salvador Jesus. E vinde, porque tudo já está preparado. Amém.
Nosso culto de hoje, vocês devem ter percebido já que a liturgia era um pouquinho diferente. E agora, no final, ela também vai ser diferente. Não vamos ter a costumeira bênção que a gente faz antes de sair do culto, nem os avisos. Nós vamos ter apenas uma oração. No final, nós vamos ter um momento de desvanecimento do altar, onde a gente retira todas as coisas do altar para colocar novamente no domingo da Páscoa. E o motivo está bem claro, expressado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Por que nós terminamos assim? Porque nós tiramos as coisas do altar. Diz assim, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não foi ressuscitado, não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Nós estamos na Sexta-feira Santa. Se Jesus tivesse ficado na cruz, era essa a nossa realidade. Não tínhamos nada para anunciar, vocês não tinham nada para ver. Por isso nós tiramos tudo do altar no dia de hoje, e no domingo da ressurreição, nós voltamos então vitorioso com o nosso Salvador, Jesus. Que Deus abençoe esse momento de culto. Nós encerramos então com o momento da oração, logo após o desvanecimento do altar, onde nós vamos ter um vídeo para vocês acompanhar, e após o vídeo vocês também podem sair, nós nos despedimos na saída. Amado Deus, damos-te graça porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso. Não negaste nem mesmo o Teu próprio Filho, antes o entregaste a nós e por nós, para que por meio de tanto sofrimento, tanta dor, nós tivéssemos a oportunidade de sermos chamados de Teus filhos. Não temos nada a contribuir ou oferecer, mas pedimos que aceite a nossa gratidão por tamanho amor. A nossa gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente em Tua casa, recebendo o verdadeiro corpo e sangue do nosso Salvador Jesus, para o perdão e o fortalecimento da nossa fé. Por podermos novamente refletir sobre essa tão importante e essencial obra do Teu amado Filho, sem a qual jamais poderia haver reconciliação contigo e certeza da vida eterna. E acima de tudo, bondoso Pai, suplicamos que alimentes mediante a ação do Teu Santo Espírito essa certeza sempre vive em nossos corações, de que cada etapa executada, cada sofrimento e dor suportados,
Não foram fraqueza ou erro de percurso, mas Cristo os enfrentou e suportou em submissão a ti e por amor a nós e para a nossa salvação. Aceita, como o Pai, essa nossa oração de gratidão, em nome de Jesus Cristo, que é o teu Filho e o nosso Salvador. Amém.